Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais uma edição do programa Viver Melhor, aqui pela Imagem TV. A musiquinha Jingle Bell, Jingle Bell. Ai, não acabou o papel. Papai Noel tá chegando. Muito bom. E o programa também não acabou, gente, porque ele tá começando agora com muita coisa boa. E coisa boa pra você poder usar aí no seu Natal, fazer. Ai, que delícia. Não É tá? verdade, Tá tem muito aquele bom. negocinho gostosinho, rabanada, né? Rabanada fit. Olha, tá tudo de bom. Isso e muito mais. Confere o que rola no programa de hoje. As festas de fim de ano estão chegando e você vai saber quais os cuidados devem ser tomados com os animais de estimação por conta dos fogos de artifício. Homens cada vez mais vaidosos. Conheçam quais os procedimentos mais procurados pelo Clube do Bolinha na cirurgia plástica. E mais, o Natal está chegando e a nutricionista Camila Gomes nos ensina a fazer uma deliciosa rabanada fit. Viu que tá demais, né? Então já fica sentadinho no chão, na cadeira, no sofá. Em qualquer legal, com seu laptop na mão, com seu smartphone, enfim, o importante é estar sintonizado com a gente, porque começa agora o Viver Melhor. Fim do ano está chegando e a gente aqui do Viver Melhor também se preocupa com a saúde do animal. A gente sabe que começa um monte de festa, né? A virada do ano, muitos fogos de artifício. E a gente sabe que os bichinhos ficam loucos. E a gente vai conversar com o Dr. Marcos, que é veterinário, já participou aqui do programa, para poder orientar a gente nesse momento que os bichinhos ficam muito estressados, né, doutor? Isso para eles é um estresse grande, barulhos de fogo de artifício acaba sendo bem estrondoso e para eles que têm a audição muito melhor do que a nossa, acaba sendo ensurdecedor. E alguns cães realmente desenvolvem alguns problemas, um estresse, cães cardíacos geralmente costumam muito desacerbar mais ainda o problema. E ainda se machucarem, né? Então a gente sempre pede que tenha bastante cuidado com isso, procura sempre não deixar ele só, devido a esse medo, esse estresse sofrido por esses fogos. No caso, tem alguns medicamentos naturais, pode dar esse medicamento, acaba ajudando ou não? Sim, então, a gente sempre costuma receitar medicações à base de triptofano, que é uma droga natural que causa um bem-estar e acalma, tranquiliza. Logicamente não é no dia, isso já é para ser começado a dar desde o começo de dezembro, para que quando chegue a época ele já esteja mais tranquilo, mais confortado. Mas a melhor forma realmente de prevenir é nunca deixar ele só. Ele tem que estar junto com a família, de forma que ele se sinta seguro e que mostre para ele que você está ali para protegê-lo. Ele tem que se sentir protegido. E isso é a melhor forma. Mas, se não tiver jeito e houver a necessidade de deixar sozinho, tomar os devidos cuidados, né? Esses cuidados que a gente costuma sempre falar para ter não deixar, por exemplo, o animal preso em algum lugar onde tem a janela com fácil acesso para que ele não se jogue de lá de cima, porque no momento do medo, do estresse, ele se joga mesmo. A gente já atendeu aqui alguns pacientes, principalmente gatos, com que ocorreu isso daí. Não deixar preso a coleiras, porque a gente já atendeu o animal aqui com enforcado ou com princípio de lacerações de pescoço, de peito, devido ao estresse dele de tentar fugir. O mais correto é você manter ele num local onde não tenha... sim, e nada de pontiagudo, algo desse tipo, porque às vezes ele vai subir e nessa que ele sobe acaba caindo e se machucando, havendo perfurações e lacerações muito graves. Agora, você está falando uma coisa que eu acho bem interessante, né? Todo cuidado que a gente precisa ter com os animais que muitas vezes ficam soltos, ficam esquecidos nas festas. Está todo mundo envolvido com a festa, então deixa o bichinho de lado. Então a gente precisa ficar atento. Só que muita gente leva esses bichinhos, por exemplo, para a praia para ver os fogos de artifício. Isso também é ruim, né? Então, para aqueles cães que não convivem bem com
os fogos, não é interessante que leve. Quanto mais longe ele estiver, melhor. Lembre-se, a audição dele é muito melhor do que a nossa. Então, muitas vezes, aquilo que se parece ser alto para a gente, chega a ter 10 vezes mais para um cão. Então, isso acaba elevando o nível de estresse. A gente pega alguns problemas, inclusive até de isquemias cerebrais, devido à descarga grande de adrenalina devido ao medo, né? Então, esses são os cuidados. Outra coisa também que eu gosto muito de falar, que no final do ano acontece muito, os proprietários deixam o cão na área externa, sai e depois, quando retorna, ele fugiu. Mas ele fugiu porque, mas ele nunca foge da minha casa. Mas, no momento de medo, ele vai tentar passar por algum buraco, por algum lugar que vá levar ele o mais longe possível daquilo ali. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo para que você não chegue em casa e tenha uma surpresa com o seu animal. Nossa, uma surpresa, assim, desesperadora, né? Tem um cachorro que sumiu, um cachorro que de tanto desespero morreu, isso não é nada bom. Então, fica a dica para você poder cuidar do seu cachorrinho. Vamos cuidar, né, gente? E vamos ter todo o cuidado também para que ninguém fuja e a gente possa começar 2017 feliz. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês, mais uma vez estar aqui e cuidado com esses bichinhos. E o assunto agora no Viver Melhor é cirurgia plástica. E você deve falar assim, de novo, Gabriel? Sim. Porém, cirurgia plástica nos homens. Você sabia que atualmente no Brasil, os homens respondem por aproximadamente 20% das cirurgias plásticas realizadas aqui no país? Ou seja, parece que os homens têm se preocupado mais com a estética e isso tem crescido, hein? Para conversar melhor com a gente desse assunto, eu vou receber aqui no Viver Melhor Luiz Fernando. Seja bem-vindo ao Viver Melhor. Um assunto interessante, eu acho que você doma bem isso, né? Opa, Gabriel, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre cirurgia plástica nos homens. Esse número realmente ele tem crescido? Os homens têm buscado cada dia mais fazer algum tipo de cirurgia? Sem dúvida, Gabriel. Eu acho que a população brasileira é muito vaidosa e os homens não são diferentes. Então, a cirurgia plástica tem sido cada vez mais frequente na população masculina. Hoje em dia, tem como dizer mais ou menos por que será que os homens têm buscado, estão recorrendo, né, à cirurgia? Acho que é questão da vaidade mesmo. O brasileiro gosta de se expor, gosta de ir à praia. Todo mundo, quem não quer ficar mais bonito, de uma forma melhor, com uma aparência melhor? Doutor, então a gente pode dizer que os homens, além de procurar a cirurgia para estética, também tem outros casos que às vezes é por necessidade mesmo, né? Quais seriam esse tipo de cirurgia? As necessidades são todas as condições em que o paciente precisa fazer a cirurgia, que não seja por estética puramente. Exemplos, nós temos aí as questões da ginecomastia, que o homem pode desenvolver, que é o tecido mamário em excesso no homem. Ela pode gerar algum desconforto, dor, aparência não estética. Os homens nos procuram também. A questão das pálpebras, em que a pele começa a cobrir a parte superior dos olhos e gera cansaço ao ler, pode gerar até dor de cabeça, né, crônica. Agora, quando a gente fala a questão, você deu o primeiro exemplo, isso acontece mais nos jovens hoje em dia, né? E quando começa a marcar na camisa, começa a incomodar. Então a pessoa fala, não, peraí, deixa eu procurar um médico para poder saber. Exatamente. Até que idade, mais ou menos, isso? A idade não muda a incidência, mas o jovem, quando tem o início da mama masculina, né, que é a ginecomastia, ele procura a gente para ser submetido a esse tipo de cirurgia. Posso considerar a ginecomastia, a cirurgia plástica mais realizada no homem jovem e as pálpebras a partir dos 40, 45 anos de idade. Doutor, eu vou perguntar sobre a lipoaspiração, que foi algo que eu fiz no ano de 2000 e, como diz a minha mãe, você é sortudo, porque nunca mais meu pneuzão do lado voltou. Eu sou muito realizado por conta disso. Então, Gabriel, a lipoaspiração é uma cirurgia bastante interessante e que ela é perene, ou seja, a célula de gordura ela não se multiplica, uma não vira duas. Então, vou te mostrar uma coisa. Primeiro, isso aqui é uma cânula de lipoaspiração. Que assusta, viu? Quando eu vi de perto isso, eu falei, ai, foi isso que usaram? Em princípio,
E elas já estão muito modernas, né? Estão muito evoluídas. No início da lipoaspiração, na década de 80, as cânulas tinham 1 centímetro de calibre, né? Então eram bastante calibrosas. Vou segurar ela aqui um pouquinho. Digamos que esse aqui fosse o seu antiga coleção de gordura que você tinha na cintura. Certo. Tá joia? Digamos que a cirurgia plástica de lipoaspiração reduziu sua população de células adiposas. Essa população se mantém. Se você comer, essa célulazinha ela vai aumentar de volume. No entanto, se você voltar ao peso, ela retorna ao tamanho original. Ou seja, quando se faz uma cirurgia plástica, estética, principalmente uma lipoaspiração, é muito importante que o paciente mantenha o seu peso. Faça um controle do peso, para aí sim você ter um resultado perene, um resultado realmente duradouro. O fato de ser homem, existe alguma diferença no pós-operatório, enfim, que seja diferente da mulher? No geral, não. Né? Os homens, eles têm que se comportar um pouquinho melhor. Normalmente ele está mais afoito para voltar às atividades diárias, para poder voltar ao trabalho. E o paciente de cirurgia plástica, apesar de não estar doente, ele tem que respeitar o pós-operatório. E é muito comum o paciente achar que está melhor do que ele realmente está. Ou seja, ele não atingiu ainda o período necessário para cura, para cicatrização. Então ele tem que respeitar as orientações do médico, de acordo com a cirurgia realizada. Entre alguns cuidados que a gente deve tomar, tem a questão do tabaco, que é um ponto que a gente poderia citar aqui, é um dos pontos que a gente pode citar. O tabaco, ele tem que ser cortado durante esse período, né? Sem dúvida, Gabriel. Vamos lá, né? O tabaco já caiu de moda há muito tempo, né? E sempre que a gente tem um paciente tabagista, os cuidados são um pouco maiores nas cirurgias e os resultados também acabam se tornando limitados. O tabaco, a nicotina, ela promove uma vasoconstricção, ou seja, os vasos se fecham durante o uso do tabaco. Então isso promove uma menor vascularização dos retalhos, enxertos, enfim, todo o procedimento que foi realizado durante a cirurgia. Dr. Luiz Fernando, antes da gente terminar, eu queria que o senhor mais uma vez falasse com o pessoal de casa, dessas considerações finais, qual deve ser o procedimento então adotado por um homem que está em casa, que tem interesse em fazer uma cirurgia, se tem alguma coisa que está incomodando, qual deve ser o primeiro passo, o que ele realmente tem que fazer? O primeiro passo é realmente desejar uma mudança corporal, isso tem que partir do paciente. Acho que o segundo passo é você pesquisar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se o médico escolhido ele é credenciado e ele é habilitado para fazer esse tipo de cirurgia. O segundo, se esse médico faz esse tratamento em um hospital também de qualidade, adequado para qualquer intercorrência que pode acontecer em qualquer cirurgia, né? A cirurgia plástica não é diferente. A partir daí, respeitar os cuidados pós-operatórios, fazer um pré-operatório também dentro das orientações do médico. Todas essas orientações fica tudo bem, resultado quase garantido. É isso aí, assunto interessante, né? Então, cuecas de plantão, se você tem esse objetivo de mudar alguma coisa no teu corpo, tem que ter um pouquinho mais de atenção, tem que ter consciência, saber o que realmente quer e procurar um profissional credenciado realmente para poder fazer esse tratamento. Doutor, obrigado, Gabriel, viu? Imagina, Seja bem-vindo sempre ao Ver Melhor, porque esse assunto, você sabe que quando a gente fala de alguma coisa relacionada à saúde masculina, eu vou falar, tá? A Bruna pode até brigar comigo, mas não. Os homens estão muito mais ligados à questão de saúde estética. Sabe disso? É verdade, né? Então a gente está na vantagem, né? Tá bom, é isso aí. Então tá certo. Volte sempre, viu? Obrigado, você também está sempre convidado aqui para nossa clínica. Bacana. E olha, você que está curtindo o Ver Melhor, a gente vai dar uma rápida parada para o intervalo, mas no próximo bloco, que será que a Bruna Bezerra vai trazer pra gente? A gente volta já. Gente, eu tô aqui com a Camila porque a gente sabe que o Natal tá pertíssimo. E todo mundo gosta de comer uma rabanada no Natal. Eu, pelo menos, adoro. Só que o que mais me incomoda é que ela vem encharcada de óleo, né, Camila?
Acaba que a rabanada tradicional é uma receita muito gordurosa. E aí, se a gente quer manter a linha, manter essa alimentação mais saudável no Natal, a gente pode adaptar algumas receitas. Então hoje a gente vai aprender uma rabanada fit. Olha, gente, que delícia, rabanada fit. Ou seja, você come a rabanada fit e aproveita o restante. Brincadeira, tá? Vamos aprender a receita que eu já vi aqui, ó. É muito simples, né? O que precisa? Então vamos lá. Os ingredientes vão ser 200 ml do leite de coco, 3 colheres de sopa da uva passas, 1 colher de chá da essência de baunilha, 2 ovos. E aí aqui eu separei 2 colheres de sopa da açúcar mascavo e 1 colher de chá da canela. Isso daqui não pode? Não, esse aqui é só pra gente untar a forma. Ah, então tá, tem que perguntar tudo, né? E aí a gente vai utilizar 1 unidade do pão para preparar a nossa rabanada, e aí a gente vai aproveitar para utilizar um pão integral, rico em fibras, então para ficar uma versão mais saudável. Vamos lá. O primeiro passo, eu vou ligar a panela e aí eu vou aquecer os 200 ml do leite de coco caseiro. Para preparo do leite, é só utilizar 2 xícaras de água e 1 xícara daquele coco seco. Então eu vou transferir. Que faz o leite de coco caseiro. Que a gente pode preparar o leite de coco caseiro. Gente, anota também, porque já é outra receitinha essa, hein? Então, os 200 ml do leite de coco caseiro. Aqui eu vou estar adicionando as 3 colheres de sopa da uva passas. Então, qual é o objetivo aqui, nesse passo da receita? Eu vou adoçar o leite de coco sem utilizar nenhum tipo de açúcar. E vou utilizar 1 colher de sobremesa da essência de baunilha. Ai, que dá um sabor, né? Uma delícia. Que aí a gente vai conseguir dar muito sabor à nossa rabanada de uma forma bem mais natural. E aí aqui a gente só vai esperar aquecer um pouquinho, assim a uva passas começa a desmanchar e dá aquele sabor especial e docinho ao nosso leite de coco. Então tem que esperar a uva dar aquela desmanchadinha, ela não pode ficar inteira. Isso. Aí a gente vai aquecer um pouquinho, eu vou levar para o liquidificador, vou bater essa uva e vou fazer um creme, que vai ser o primeiro passo da nossa rabanada fit. Ai, que delícia, por isso que já fica adocicado, né? Nossa, o cheiro da passas. Gente, tá subindo um perfume delicioso. Se por acaso você em casa tiver alguém que não tem jeito, que prefere a rabanada, faz essa daqui, deixa do lado. Quem sabe a pessoa vai e come, né? A pessoa nem percebe, Bruna. Você vai ver o resultado final, depois você me fala. Então, o primeiro passo tá pronto. E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou transferir essa mistura pro liquidificador. A gente vai bater essa mistura inicial. E aí, ficou bem batidinha, então a gente consegue homogeneizar melhor a passas com leite. Pega pra mim fazendo um favor a tigelinha, Bruna. Isso. Você vai coar. E só pra não ficar os pedaços de passas grudados no pão, a gente vai coar pra obter o caldinho. Mas se a pessoa não quiser coar, pode ir assim também? Ou altera no sabor? Não altera o sabor, não. É só para não ficar aqueles pedaços muito grandes das passas, que você vai ver que vai sobrar aquele bagaço aqui, Entendi. né? E aí fica esse leite de coco aromatizado mais homogêneo pra gente passar o pão. E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai transferir esse leite para uma outra vasilha. Você pega a forma para mim, por favor, Bruna? E aí a gente já vai montar nossa rabanada. A receita é bem muito fácil rápido. e bem prática. É. Então o que eu vou fazer? Aqui eu já fatiei o pão. Ele não pode ser nem muito fininho, nem muito grosso. Eu vou passar o pão inicialmente nessa mistura do leite de coco com passas e baunilha. Aqui eu vou misturar o ovo. Aqui você vai untar depois? Eu vou untar.
Esbaforida, né? Eu vou, então misturei o ovo, agora eu vou passar a rabanada no ovo, que é o segundo passo da receita tradicional. E aí eu vou untar o papel manteiga só com um pouquinho do óleo de coco para a rabanada não grudar. Eu sempre gosto de usar o papel manteiga, que aí a gente não tem que ficar usando muito óleo e untando muita forma. É verdade, muito mais prático. E não precisa usar farinha de trigo, né? Nenhum tipo de farinha para poder desgrudar com facilidade. Isso. Eu acho bem prático usar o papel manteiga. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dispor as rabanadas agora na forma. E aí, depois, nós vamos levar ao fogo. Gente, quando ela fala fogo, não é numa travessa cheia de gordura, de óleo. Vai pro forno, olha que legal. Esse é um grande diferencial, né, dessa rabanada. Além de ser com leite de coco, de não ter esse açúcar, vai pro forno para ser assado. Isso. E aí a gente vai obter no final uma rabanada com em torno de 50% menos calorias do que a receita tradicional. Que maravilha! Então acaba que a gente pode comer no Natal. A receita tradicional do Natal é uma receita de origem portuguesa, rabanada, sem culpa. A gente consegue fazer uma versão bem mais saudável. E aí agora nós vamos levar as rabanadas ao forno por aproximadamente 30 minutos. E aí o ideal é que a gente asse 15 minutos de um lado e depois eu asse 15 minutos, vire ela e ponha mais 15 minutos do lado contrário. Então, minha gente, depois de 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro, a gente vai tirar aqui, já tem uma pronta, né? Lógico, TV é assim, tem que ser rapidinho para você poder ficar sabendo logo como que fica. Então, vamos lá. Já pensou ficar aqui meia hora esperando? Ai, Camila! Então, olha só, agora a gente tira do forno, elas já estão bem moreninhas. E aí, agora falta o último passo. Nossa, fica tostadinha, né? Fica bem tostadinha. O legal é fazer igual a gente orientou, de virar um pouquinho de um lado e do outro. E aí agora eu vou misturar o açúcar mascavo na canela. A canela, ela tem as suas propriedades termogênicas, reduz a vontade de comer o doce. Então a gente consegue vários benefícios do consumo. Eu vou misturar a canela com açúcar mascavo, que é uma versão também um pouco mais saudável do açúcar, que não passou pelo processo de industrialização. Mas caso você esteja impossibilitado de comer o açúcar, você pode passar a rabanada somente na canela. Só na canela, porque aqui também já vai ter o doce da passas, né? Ou aquele saborzinho da baunilha. Isso. E aí agora a gente vai passar nossa rabanada. Olha, gruda direitinho. Ela gruda direitinho e aí já tá pronta. É bem simples o preparo. E fica essa versão muito mais saudável dessa receita para a ceia do Natal. Gente, que maravilha, hein? Olha que dica fantástica para o seu Natal, para você poder fazer para as crianças, né? Ainda mais que criança gosta de rabanada, a gente adulto gosta, né? Mas criança gosta, e por ser frito, eu pelo menos, eu sempre dou aquela secadinha com papel toalha para poder tirar. E olha só, tá vendo? Vou pegar bem sequinha. Gente, é bem sequinha. Ó, e você faz assim, ah lá, não tem aquela gordura, aquele óleo saindo. Vamos pra melhor parte? Não precisa nem de prato bonitinho, a gente já vai direto na boca. Fica bom. Ela fica bem molhadinha, né? E a combinação do leite de coco com as passas, com a baunilha, foi o que a gente comentou. Talvez nem seria necessário a gente passar no açúcar. Só de polvilhar na canela já fica uma receita Mas bem o mais... açúcar fica gostoso. Dá levemente uma adocicada, não é muito forte. Como a gente já tirou o excesso de gordura, que seria a etapa da fritura, a quantidade de açúcar é mínima e não atrapalharia no resultado. Então a gente já fez essas adaptações da receita que permite a gente usar o açúcar com moderação. Uma delícia.
Não parece que é pão integral. Vê se você consegue ouvir o barulhinho. Ó, peraí. Não, né? Acho que não. Mas eu sei que tá bom. Anota a receita. Faz o Natal. Depois fala pra gente o que você achou. Ó. Rabanada natalina fit. Essa é a nossa receita que a Camila tá dando aí pra você. Obrigada, tá? Obrigada a vocês. Delicioso. Licença. Beijo, eu vou comer mais porque tem mais 3 esperando. Pois é, tudo que é bom dura pouco. Chegou o fim de mais uma edição do Viver Melhor aqui pela Imagem TV. E aí, você gostou do programa? Tava legal, não tava? Que bom que você gostou, e você? Ai, tava uma delícia, gente. Que rabanada é aquela? Faça, eu vou fazer para a ceia do Natal lá em casa. Vou até postar, você vai ver no meu Instagram. Só que eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de leite de coco. Ela não precisa ser fit, né, gente? Precisa todo mundo. Ser magro não quer dizer que você tem qualidade de vida, que você tem saúde. Então você sempre precisa se cuidar, sempre precisa pensar nisso. Não é só porque verdade. tá cheinho, tem que tomar cuidado, não. Tem que tomar cuidado, independente de ser cheinho ou magrinho. Qualidade de vida, qualidade na saúde, nos alimentos, em tudo. Tem que sempre estar de olho. É verdade. Então, olha, só lembrando a você de casa que toda segunda-feira, sempre às 9 horas da noite, tem uma edição inédita do Viver Melhor aqui na Imagem TV. E olha, a gente tá ficando por aqui. Mais uma vez a gente quer agradecer o teu carinho, a tua audiência, a você aí de casa, a toda a sua família, um Natal lindo, cheio de paz, cheio de saúde. E que venha um ano novo, né? Ho, ho, ho! Ai, gente, agora meu ho, ho, ho! Feliz e Santo Natal pra você e toda a sua família. Um beijo! E não esquece da gente não, a gente tá sempre aqui esperando você às 9 da noite aqui na Imagem TV. Valeu! Tchau.